noite, igreja. Eu quero fazer um testemunho. Desde o meio do ano passado, eu tinha muita vontade de ter outro filho. Só que devido de tudo que aconteceu com a Marjorie, o Adriano não queria, né? E duas pessoas no mesmo propósito diferente não dá, né? Aí eu orei e pedi para Deus: Deus, que seja feita a sua vontade, que você tire esse desejo do meu coração ou que o Adriano aceita. E depois que eu fui para o Face a Face, eu descobri, eu estou grávida de 3 meses. Aleluia. Oi? Uau. Gente, tem uma unção de multiplicação nessa igreja que até os operados têm que tomar cuidado aí. Oh, Jesus. Eu acho que semana passada ou retrasada tinha uma outra pessoa que queria dar um testemunho. Se tiver aí e quiser testemunhar, vem pra cá. Fica com vergonha não. O pessoal da mídia deixa todo mundo bonito na tela. Não? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus tem feito muitos milagres no nosso meio. Muitos milagres. Semana passada, sexta-feira, eu ouvi um testemunho de algo poderoso que Deus fez de cura lá na célula Esperança. E foi uma bênção demais ouvir aquele testemunho. E eu estou incentivando a pessoa a vir testemunhar aqui. Então não vou contar não, porque vai que eu consigo convencer essa pessoa. Mas foi demais. Como Deus tem nos abençoado. E eu penso que Deus gosta de fazer milagres no meio da igreja. Deus gosta demais de fazer milagres lá na célula. Mas eu penso que o lugar que Deus mais gosta e mais deseja fazer milagres é dentro da nossa casa. É lá no seio da nossa família. Que o Senhor deseja manifestar a glória dEle, a bondade dEle, o cuidado dEle, o poder dEle. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, eu vou fazer a leitura a partir do verso 1, é um texto conhecido, mas eu quero ler todo esse episódio, onde Jesus realiza um grande milagre também, no meio de uma família que estava se iniciando. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente.
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, na tua presença nós nos colocamos aqui diante da tua palavra. E Deus querido, a tua palavra é poderosa. Nós cremos, ó Deus, que através da tua palavra o Senhor trouxe todas as coisas à existência. Que o Senhor é poderoso quando fala, quando a sua voz é ouvida. E Senhor, acabamos de ouvir a tua voz, através das Escrituras, através desse texto no Evangelho de João. E Deus querido, que a tua palavra possa cumprir o teu propósito, que a tua palavra possa despertar toda a fé necessária no nosso coração, para sermos transformados, para sermos moldados pelo Senhor, para experimentarmos, ó Deus, um milagre da tua parte também nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele se apresenta a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17, como sendo Deus Todo-Poderoso. Semana passada nós falamos sobre o Deus da esperança, o Deus que pode mudar todas as coisas, o Deus que pode mudar qualquer episódio ruim, qualquer circunstância ruim. O Deus da esperança, ou Deus Todo-Poderoso, foi o Deus que colocou ordem no caos, lá em Gênesis no capítulo 1. Então não existe nada que o nosso Deus não possa fazer, que o nosso Deus não possa realizar. Como o pastor Wesley ministrou aqui, não é o fim. Jesus estava indo para ser crucificado, mas não era o fim. Jesus, depois de agonizar horas, pendurado na cruz, ele entregou o seu espírito a Deus e ali morreu. Mesmo assim, não foi o fim, não foi o fim, porque no domingo ele ressuscitou, e ele vivo está, vivo está. Então nós podemos olhar para as situações ou circunstâncias ruins que nós enfrentamos e entender, não há nada que Deus não possa fazer. Obrigado. Deus abençoe. E eu gostaria que você pensasse um pouco agora na sua casa, na sua família, e situações dentro do seu lar, ruins, desagradáveis, e às vezes a gente pensa: meu Deus, isso daqui, será que nunca vai mudar? Entenda que não é o fim, e que o Senhor Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode mudar a realidade de qualquer quadro, de qualquer família. Lembra de um pai desesperado, uma das autoridades de Israel, era um dos chefes lá do Sinédrio, um homem chamado Jairo.
ele se apresenta a Jesus desesperado, porque a sua filha estava muito enferma, muito enferma. E Jesus o acompanha, e Jesus vai até a sua casa, e um pouco antes de eles entrarem, alguém chega e fala: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. E quando Jesus chega na casa, há um alvoroço, há uma confusão, há um tumulto, pessoas gritando, pessoas chorando, pessoas se desesperando, porque a menina havia falecido. Mas mesmo num quadro de morte, não foi o fim, porque Jesus mudou aquela realidade. Jesus traz aquela menina de volta à vida. Jesus mudou um quadro dentro de uma casa que parecia impossível de ser transformado. Algo muito semelhante Jesus fez na casa de Marta e de Maria, trazendo de volta à vida o irmão delas, Lázaro. E já haviam 4 dias que ele havia falecido. Era algo tão improvável, mas Jesus muda completamente aquele quadro, Jesus muda completamente aquela realidade. E entenda uma coisa, a Bíblia nos diz que Ele é o mesmo hoje, como Ele era ontem, e sempre Ele vai permanecer igual. Então o Jesus que mudava esses quadros, que mudava essas famílias, Ele continua operando hoje, Ele continua transformando famílias hoje, Ele continua mudando situações, quadros, Ele continua fazendo isso hoje. Então a gente pode olhar também para a nossa casa, para a nossa família e entender que diante de Deus tem jeito. Que talvez na nossa força, na nossa concepção, chegou o fim. Mas não para Ele, não para aquele que tudo pode, não para aquele que é o Deus da esperança. O Deus da esperança. Aquele que pode mudar qualquer coisa, qualquer coisa. Da mesma forma como Jesus transformou a água em vinho, Ele pode mudar também essas circunstâncias, Ele pode mudar também tudo aquilo dentro da tua casa, que talvez lá como na casa de Jairo, havia alvoroço, havia confusão, havia desespero. Mas quando Jesus entrou lá, a realidade mudou, o quadro mudou, e o choro se transformou em júbilo, em gritos de alegria. E a gente olha para esse texto e a gente vê Jesus abençoando um casal, abençoando uma família, e Jesus fazendo a diferença, mais uma vez, dentro de uma casa, dentro de um lar. Então, queridos, nós temos escutado tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito aqui, e a gente vem para um culto como esse, e a gente fica tão maravilhado e se sente tão bem, e adora ao Senhor, e exalta ao Senhor, e sente essa atmosfera de céu. Mas o maior desejo do Senhor nosso Deus é manifestar a glória dEle lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Tem uma música, tem alguém do Rejoice aí? Não? Então nem vou cantar. Mas tem uma música, acho que é da Estila, que ela fala assim: minha casa será uma casa de bênção. Continua, quem sabe. Minha casa será um pedaço do céu.
nela estarão reunidos adoradores. Dá o violão para mim, pastor Wesley. Deixa quieto. Mas não é esse o anseio do nosso coração? Aquilo que a gente mais quer, que a nossa casa seja um pedaço do céu, que aquela paz que excede o entendimento, aquela paz que domina a glória, ela possa estar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Não é o nosso desejo que na nossa casa ache adoradores, e todo mundo da nossa casa. E pensa uma coisa, quando a gente experimenta de Deus, a gente pensa em quem? Primeiramente, nossa, o caixa lá da padaria, lá do Coliseu, precisava conhecer esse Jesus que eu conheci. A gente pensa na nossa casa, a gente pensa na nossa família, a gente pensa, meu irmão precisa de Jesus, a gente pensa o meu marido, os meus filhos, o meu cônjuge, a gente pensa os meus pais. A gente deseja que a nossa família experimente aquilo que nós estamos vivenciando. Lembra quando Jesus liberta o gadareno? Aquele cara que ninguém podia com ele, acorrentavam ele e ele arrebentava tudo. E quando Jesus o liberta daquela legião, e Jesus, por pressão da aldeia lá, tem que entrar no barco e vazar dali, o primeiro a entrar no barco é o gadareno, e Jesus não permite. E Jesus fala, não, você não vai comigo, você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para a tua família, e vai falar para eles, e vai testemunhar para eles, como Deus tem sido bom com você. Então o desejo do Senhor é que não só a gente experimente, mas a nossa casa experimente, a nossa família experimente, e que a transformação que Ele fez no nosso coração, seja a transformação a alcançar toda a nossa casa, toda a nossa família. Esse é o anseio do coração de Deus, que a nossa família experimente da sua graça, do seu perdão, completamente. O versículo 2 desse texto nos diz que Jesus havia sido convidado, junto com os seus discípulos, para aquele casamento. E eu sei que isso está muito explícito no texto, e a gente já deve ter escutado isso em várias mensagens ou devocionais, dessa necessidade que nós temos de convidar Jesus para fazer parte da nossa casa. E mesmo que eu esteja trocando 6 por meia dúzia ou chovendo no molhado, eu quero novamente dizer isso para cada um de nós, que há essa necessidade mesmo de nós convidarmos Jesus. Primeiro, porque Jesus não é entrão, Jesus não entra sem convite, Jesus não entra se nós não abrirmos a porta para Ele. Em Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate. Ele não abre a porta e vai entrando, Ele bate. E Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e me atender, eu vou entrar no seu lar, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua vida, eu vou fazer morada, e vou ter comunhão com você, porque Ele diz, eu vou cear com você. E a ceia traz essa ideia de comunhão, a ceia traz essa ideia de relacionamento, a ceia traz essa ideia de família reunida na mesa, comendo junto, tendo um momento em comum junto. Então, se nós queremos que a nossa casa seja um pedaço do céu, que a nossa casa seja um lugar de adoradores,
Que assim seja o nosso cônjuge, que assim seja os nossos filhos, que assim seja os nossos pais. Nós precisamos convidar Jesus e convidá-lo diariamente para fazer parte, para estar na nossa casa. Às vezes, com a nossa boca, a gente está dizendo: Jesus, a casa é tua. Mas com as nossas ações, nós estamos falando outra coisa para Jesus. Então é importante que Jesus faça parte da nossa casa. Mas para Ele fazer parte, a gente precisa convidá-lo. A gente precisa colocá-lo no centro do nosso lar, da nossa casa e da nossa vida, para que Ele tenha liberdade para agir. Porque é possível também a gente trazer Jesus para dentro, mas não dar liberdade para Ele agir, não dar espaço para Ele agir. Aí Ele pode até estar dentro, mas limitado para fazer. Então precisamos convidá-lo. Entendemos que se Jesus não tivesse sido convidado para esse casamento, Ele não estaria presente. E se Ele não estivesse presente, este milagre não teria acontecido. Não teria acontecido. O versículo de número 3 nos diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Quero abrir um parênteses aqui, tá? Para dizer, a igreja já sabe, né? Mas às vezes para você que nos visita, tá bom? Que nós nos posicionamos aqui enquanto igreja, tá? Para não consumirmos nenhum tipo de bebida alcoólica. Se você deseja saber a nossa posição e por que pensamos assim, domingo que vem nós vamos ter a primeira lição da classe de integração, e a primeira lição a gente vai falar exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso, tá bom? Particularmente eu entendo, como muitos estudiosos, que este vinho, que era água e Jesus transformou em vinho, não era o vinho alcoólico ou o vinho fermentado, mas era o suco de uva integral, tá? Muitos estudiosos afirmam isso, mas tem alguns também que dizem que não, que era fermentado, tá? Então a ideia para nós aqui não é discutir se era, se não era, nem vem ao caso, tá? Nem vem ao caso, tá? Mas só para deixar claro uma coisinha, primeiro, que a palavra vinho, ela significa fruto da videira, ou fruto da uva, fruto da vide, tá? A palavra vinho, ela quer dizer exatamente isso, o suco da uva. É que hoje, quando se fala vinho para a gente já pensa na bebida que é vendida aí nas adegas, nos postos, nos supermercados. Então vinho para a gente já remete o pensamento ao vinho alcoólico, tá? Mas nos tempos de Jesus, vinho era tão somente o fruto da vide, que também, né, havia o fermentado, havia, tá bom? Mas eu não consigo imaginar uma festa onde rolou muito vinho fermentado e aí Jesus dá mais vinho fermentado ainda para o povo. Então eu entendo, junto com um grupo de estudiosos aí do Novo Testamento, tá certo? Que o vinho novo que Jesus deu naquela festa era o suco de uva fresco. O vinho inferior que é falado aqui é que nos tempos de Jesus não havia uva o tempo todo. Então eles guardavam as passas. E na época que não era a época que a uva estava disponível, então se fazia o suco da uva com as passas.
Então, quando o mestre Sala diz, olha, todo mundo costuma pôr primeiro o vinho bom, ou o suco melhor. E quando todo mundo já bebeu, aí se dá o inferior, se dá aquele mais fraquinho, aquele das passas. Mas enfim, fecha o parênteses agora. Mas só para você entender que quando eu falo vinho aqui, eu não, na minha cabeça, não é vinho fermentado de jeito nenhum. Tá? Aí a mãe de Jesus, então, Maria, se aproxima de Jesus e diz assim, olha, não tem mais vinho, está acabando o vinho. E aquilo não ficaria bem naquela festa. Maria, ela percebe a dificuldade e ela vai apresentar a dificuldade para Jesus. Ela percebe que o estoque estava acabando e aquilo seria vergonhoso para o noivo, dar uma festa onde ele não pudesse suprir as necessidades dos convidados. E ela vai falar com Jesus. E o que a gente pode aprender com isso? Quem não tem dificuldades em casa? Quem não tem problemas em casa? Todos nós temos. E Maria nos ensina um caminho, nos ensina aonde nós devemos levar as nossas dificuldades, as dificuldades que nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Ela apresenta para Jesus. E uma coisa interessante, esse texto vai dizer que este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Que Jesus deu princípio aos seus sinais exatamente nessa festa de casamento. Então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Mas Maria já entendia, Maria sabia quem era a pessoa que ela gerou no ventre dela. Ela sabia que se alguém podia fazer alguma coisa, esse alguém era Jesus. E ela vai e apresenta a dificuldade então para Jesus. E a reflexão que fica para a gente é: eu tenho colocado diante do Senhor as lutas, as dificuldades, os problemas. Sabe o que às vezes acontece com a gente? A gente ora um dia para Deus e a gente coloca as coisas diante de Jesus, e a gente coloca no segundo dia diante de Jesus, e a gente coloca no terceiro, e parece que as coisas não mudam, e a gente vai desistindo, a gente vai largando, a gente vai, quer saber? É assim mesmo. Mas não, até que o Senhor faça algo, apresente as dificuldades para Ele, apresente os problemas para Ele. Tudo aquilo que você entende que dentro do seu lar está fora do lugar, apresenta para Ele, porque tem coisas que saem do nosso controle, tem coisas que nós não conseguimos resolver, mas o Senhor Jesus pode resolver qualquer coisa. Então tudo nós devemos levar para Ele, problema seja de que ordem for, nós devemos apresentar a Ele. 1 Pedro 5,7 diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos preocupa, porque Ele tem cuidado da gente, Ele tem cuidado de nós. Então tudo nós devemos apresentar a Ele, nós devemos colocar diante dEle. E Jesus responde da seguinte forma: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Maria vem então e apresenta a dificuldade, e o que o Senhor diz para ela é o seguinte: mulher, ainda não chegou a minha hora.
E o que nós aprendemos com isso? Que Deus tem o tempo dele, que Deus tem o momento dele agir. É que nós queremos tudo para ontem. A gente quer orar agora e deseja que o Senhor resolva de imediato. Às vezes nem palavra veio à nossa boca, né? E o Senhor já está entrando com providência. A gente nem orou direito e o Senhor já entrou com providência. Mas há momentos que nós vamos ter que esperar o tempo dele, o kairós de Deus, o tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Às vezes nós queremos para agora, mas o tempo de Deus é outro. E nós precisamos aprender a confiar nele, para esperarmos o tempo dele. Há promessas de Deus sobre atender as nossas orações. Jeremias 29, verso 13 e 14, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Deus está dizendo: olha, quando vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Eu vou me deixar achar por vocês, e eu farei mudar a vossa sorte. Essa circunstância ruim que você está colocando diante de mim, eu vou mudá-la, eu vou alterá-la, farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor, diz o Senhor. Mateus capítulo 7, o verso 7 e o verso 8, um texto bem conhecido. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E o verso seguinte ele diz: porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, a porta lhe é aberta. Você acha que Jesus estava brincando com a gente quando ele disse isso? Não. Ele deseja que a gente peça, porque ele deseja nos atender. Ele deseja que a gente busque, porque ele vai mostrar para nós. Ele deseja que a gente insista. E eu pelo menos entendo assim: a gente pede, se a resposta não veio, a gente busca. E buscar é pedir com mais intensidade. E a gente busca, e se a gente não encontra, a gente bate. E o bater é insistir mais ainda, até que o Senhor faça, até que o Senhor realize, até que o Senhor se manifeste. É orar até que Ele fale, até que Ele responda. E queridos, é bem provável que o Senhor tenha mais disposição em nos responder do que a gente de pedir. Então tudo aquilo que nós queremos para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos filhos, nós precisamos pedir, nós precisamos colocar diante dEle. E se não veio hoje, eu vou continuar pedindo e confiando. E se não veio amanhã, eu vou continuar pedindo e confiando. E se não veio na outra semana, eu vou continuar pedindo e confiando, até que Ele me atenda. Eu estava numa célula muito abençoada, quinta-feira, e alguém deu um testemunho assim, e falou assim: aqui a minha bênção, a minha resposta de oração. E o marido estava do lado.
Agora, para essa pessoa poder testemunhar assim, eu imagino, né? Que houve muito esforço, houve muita madrugada clamando, houve muito choro. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos buscar, nós precisamos bater. Nós não podemos desistir da nossa casa, da nossa família, porque o Senhor não desistiu. E nós precisamos saber que Deus tem o tempo dele, Deus tem o momento dele. Agora eu vou pegar o violão para cantar aquela música. Jesus, plano melhor. Quem conhece essa música aí, me ajuda. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Abrindo um parênteses aqui, esses dias eu e minha filha, saímos da igreja, nós estávamos indo a pé para casa, e tem um bar aqui perto que tem karaokê, e tinha uma pessoa cantando, que era de chorar, sabe? Mas a pessoa estava feliz cantando, e a minha filha falou assim para mim: pai, igualzinho quando você resolve cantar na igreja. Eu falei: tá bom, também estou feliz cantando lá. Mas a música diz: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Você entende isso? Que Deus nunca chega atrasado. E a música continua: sua hora é perfeita. É a gente que não confia o suficiente, é a gente que não sabe esperar, é a gente que quer tudo para ontem. Mas Deus vai agir no momento certo, Ele vai agir na hora perfeita. Jesus se manifestou em carne no momento perfeito da história da humanidade. Jesus não podia ter vindo nem depois e nem antes. Ele chegou no momento exato, no momento certo. E aquilo que Deus opera na nossa vida, aquilo que Deus faz na nossa vida, tem um momento certo, tem um momento exato. E Deus só não vai fazer se houver resistência da minha parte. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, não foi no face a face agora porque não era o momento. Será? Será que não era o momento mesmo? Ou houve resistência? Porque, como eu falei, Jesus, Ele não vai se manifestar em nenhum ambiente que Ele não tenha liberdade. Jesus não vai manifestar-se na sua vida se você não der liberdade para Ele. Às vezes Ele quer fazer, Ele quer manifestar, chegou o tempo, mas a gente que endurece, a gente que não permite. E depois a gente ainda pode vir com essa, né? Ah, não era o tempo, não era o tempo. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas na época que eu me converti, eu comprei um adesivo que eu achei sensacional, aquele adesivo. Ele mostrava um desenho, né, tinha aquela figura da morte, aquela representação da morte, com o capuz e a foice, né, e tinha lá um jovenzinho, e no outro quadro tinha morte também, só que daí o rapazinho já tinha sido ceifado. E a frase era a seguinte, né? No quadro de cima estava assim: muitos deixam para aceitar Jesus às 11h30. E no de baixo estava assim: morrem às 11. A gente vai deixando tudo para... Não, depois eu vou. Não, vou pensar em face a face depois.
Não, eu vou pensar em ir para a igreja depois. Não, eu vou pensar em Jesus depois. Tem gente que, de repente, alguém aqui, né, já tenha falado: quando eu me aposentar, aí eu vou pensar nas coisas de Deus, agora não. Ou às vezes a gente pensa: quando eu for mais velho, agora eu quero aproveitar a vida. Queridos, ninguém aproveita a vida sem Jesus. A gente pensa que está aproveitando, mas a gente está se afundando numa escravidão. Quando eu comecei para a igreja, eu pensava assim: eu não, daqui a pouco vão pedir para eu parar de fazer as coisas que eu gosto. Coitado de mim. Eu fui descobrir o que era ser livre quando eu conhecia Jesus. E tudo aquilo que eu gostava de fumar, eu gostava de beber, eu gostava de sair no sábado à noite. Mas quando eu encontrei Jesus, tudo isso perdeu sentido, perdeu valor, porque eu encontrei algo muito melhor. Eu encontrei algo que me preenchia de verdade. Quantas vezes saía com os amigos e a gente aprontava tudo, mas quando chegava em casa, o vazio estava lá, o desespero estava lá. Quando eu encontrei Jesus, em março de 93, pode fazer as contas, gente, eu estou velhinho sim. Quando eu encontrei Jesus, eu ficava pensando assim: será que essa alegria vai embora? Será que isso que eu estou sentindo vai sumir? Vai desaparecer? E eu ficava assim na segunda, na terça: será que isso vai embora? Aí passou uma semana, eu estava naquele gás. Eu falava: meu Deus, será que vai permanecer? E permaneceu, e permaneceu, e permaneceu. Porque Jesus, quando Ele vem, quando a gente dá essa liberdade para Ele, e Ele vem, Ele não é visita. Ele não é visita que vem e depois vai embora. Bate um papinho com você e depois vai embora. Ele vem fazer morada. Morada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos casa de Deus. Nós somos morada dele. Então aprendamos a confiar nele. Mesmo quando parece que ele não nos escuta, que ele não nos ouve e que ele não está fazendo nada. No Salmo 40, o verso 1, o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ele ouviu quando clamei por socorro. Ele diz que esperou confiantemente. Se ele precisou esperar confiantemente, é porque a resposta não veio a partir do momento que ele começou a clamar. É porque houve uma demora, houve uma espera, mas ele permaneceu confiando no Senhor. Uma outra lição para a gente aprender com esse texto, a partir do verso 5 diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Então o texto diz que haviam talhas de pedra. Essas talhas eram usadas para as purificações, era costume dos judeus, antes de participar de qualquer refeição, ele se lavava. E essas talhas, o texto diz 2 ou 3 metretas. Então essa medida pode variar entre 80 a 120 litros de água. Cada talha comportava. Então, para arredondar para a gente, vamos imaginar que cada talha comportava 100 litros.
E aí Jesus diz para aqueles homens, aqueles serventes então, encham de água essas talhas, cada talha 100 litros, 6 talhas, 600 litros, provavelmente, eu imagino, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que não havia ali uma torneira, com bastante pressão ali da Sanepar, para facilitar o serviço. Provavelmente eles tinham que ir até um reservatório, seja um poço, né? Ou seja, uma cisterna, e eles precisaram encher aquelas talhas. Eu imagino o seguinte, deu trabalho. E sabe o que me impressiona aqui? É que esses homens não questionaram. A gente não vê eles pensando, esse cara está louco, está acabando o vinho, e ele quer que a gente encha isso daqui de água. Qual o sentido? Qual a lógica? Qual o propósito? Tanta coisa para fazer aí, e nós vamos ter que parar o que a gente está fazendo, para ir lá buscar água, para encher isso de água, para carregar esse trem pesado com água. Jesus pede para eles algo que não fazia muito sentido, porque vai servir água, vamos apanhar. Mas Jesus dá uma direção e eles obedecem, eles fazem exatamente aquilo que Jesus pediu. E aí Jesus pede algo então que daí eu vou falar, graças a Deus não era eu ali. Jesus fala agora, sirvam o mestre-sala. E eles vão e fazem. Queridos, se nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a obedecer, mesmo quando aquilo que Deus nos pede não pareça fazer sentido. E às vezes na vida cristã é assim, tem coisas que não parecem fazer muito sentido, mas sempre vale a pena obedecer. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 28, eu acredito. A partir do verso 1, Deus começa a falar lá, olha, se vocês atentarem, né, para os meus mandamentos, se vocês fizerem de acordo, né, com a minha palavra, essas bênçãos virão sobre vocês. Aí o texto começa lá, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrar e benditos ao saírem. E lá são 14 versículos discorrendo de bênçãos proveniente de obediência. Obediência. Então, queridos, para desfrutarmos das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor, nós precisamos aprender a obedecer a sua voz, mesmo quando aquilo que Ele pede para a gente não pareça fazer muito sentido. E o verso 9 e o verso 10, que diz assim, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando nós chamamos Jesus para vir fazer parte do nosso lar, da nossa casa, quando nós colocamos as nossas necessidades, os nossos problemas diante dEle, quando nós aprendemos a confiar e a esperar Ele fazer no tempo dEle, quando nós aprendemos a obedecê-lo, mesmo quando pareça não fazer nenhum sentido, nós desfrutamos do milagre, nós desfrutamos da graça, nós desfrutamos da bondade dEle,
nós desfrutamos do poder dele sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. A água se transformou em vinho. Entenda uma coisa, eu gosto muito do suco de uva integral. Eu amo o suco de uva. E é claro que a água, ela é fundamental. E a água também é uma delícia quando a gente está com sede, né? Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho assim, ó. A água não tem cor. A água não tem gosto. A água não tem cheiro. Por outro lado, o vinho, o suco de uva, tem um cheiro maravilhoso. Tem uma cor linda. E o sabor, então? Então Jesus é tão poderoso para transformar algo ruim em algo bom, como Ele é poderoso também para pegar algo bom e melhorar muito mais. Porque às vezes a gente pode pensar assim, ó, graças a Deus, lá em casa as coisas estão até caminhando. Lá em casa assim, não dá nem para reclamar, os problemas são de boa. Mas não é por conta disso que nós não precisamos dele. Nós precisamos dele no nosso lar, nós precisamos dele na nossa casa, nós precisamos dele na nossa vida. E esse Jesus que transformou a água em vinho, ele é poderoso para transformar tanta coisa na nossa vida, tanta coisa nos nossos relacionamentos familiares, tanta coisa dentro da nossa casa. E eu acredito que o Senhor está doido para nos surpreender, para nos abençoar sobremaneira, para realizar milagres, coisas extraordinárias dentro da nossa casa. E às vezes Ele vai começar através da nossa vida. Às vezes Ele só está esperando um sim nosso, para Ele manifestar o poder dEle dentro da nossa casa. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Para neste momento a gente colocar a nossa casa diante do Senhor. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado dentro do seu lar? Quais são as coisas que você deseja que Jesus altere, que Jesus mude, que Jesus transforme? Como está o seu relacionamento conjugal, ou o seu relacionamento com os teus filhos? Quais são os embates, quais são as dores? Quais são os problemas que você precisa colocar diante dEle? Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui porque Ele deseja fazer não só um, mas vários milagres dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Ele deseja abençoar o nosso lar, Ele deseja abençoar os nossos filhos. Ele deseja nos fazer prosperar. Ele deseja fazer da nossa casa um pedaço do céu. Por isso eu quero convidar todos nós a nos colocarmos de pé. Todos nós a colocarmos a nossa casa diante dEle. Se você já tem clamado, se você já tem orado pelas dificuldades, não pare, persista, não desista, continue clamando àquele que tudo pode, continue clamando àquele que pode transformar a água em vinho e pode transformar a sua casa, pode transformar o seu lar, pode transformar a sua vida. Não há nada que Ele não possa fazer.
Então apresenta agora a sua dificuldade ao Senhor Jesus. E diga para Ele aí no teu coração, dos seus anseios, dos seus desejos, das suas lutas. Jesus não é poderoso só para transformar aquilo que está ruim, mas Ele é poderoso para renovar os sonhos. Ele é poderoso para edificar a sua casa, o seu lar, para abençoar a vida dos teus filhos sobremaneira, para trazer libertação, salvação dentro da sua casa, para operar cura física, para trazer libertação espiritual, para trazer cura emocional. E entenda que a mão dele está estendida sobre este lugar, que a mão dele está estendida sobre a tua vida, sobre o teu lar, porque ele deseja fazer algo novo. Ele deseja surpreender você, fazendo transbordar no seu lar a presença dele. Talvez o milagre que você tanto anseia, talvez este milagre não aconteça hoje, mas o cuidado dele vai estar presente. Ele vai continuar fortalecendo, ele vai continuar amparando, ele vai continuar te sustentando, ele vai continuar secando cada lágrima, ele vai continuar carregando você em seus braços, até que chegue o Kairos, até que chegue o tempo certo da glória dele se manifestar. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor manifeste da tua presença de forma abundante. Primeiro, ó Deus, para encher cada coração de fé e confiança no Senhor, e certeza, Pai, de que o Senhor está cuidando de cada família, de que o Senhor está cuidando de cada casa, de cada lar, e que a tua presença está sendo derramada, e a tua presença está alcançando cada coração dos nossos familiares, e que a tua presença está trazendo paz para dentro da nossa casa, e que a tua presença, ó Deus, está varrendo, está pondo para fora toda maldição. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que toda prisão, que toda maldição sejam desfeitos agora. Toda palavra lançada contra a nossa família, seja da nossa própria boca, seja da boca dos nossos familiares, seja de terceiros, seja de fora, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora. Seja anulada toda palavra maldita contra o nosso lar, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, em nome de Jesus. E faça o Senhor prosperar a tua paz, a tua presença, o teu cuidado sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Que os céus estejam abertos sobre o nosso lar, que dentro da nossa casa nós tenhamos uma atmosfera de céu, Pai, no nome de Jesus.
os problemas financeiros, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, tiram o nosso sono, trazem confusão dentro da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção se manifeste, que a tua bênção se manifeste, trazendo provisão, trazendo prosperidade sobre o nosso lar, e que a prosperidade na nossa casa seja em todos os âmbitos, em todas as esferas, em nome de Jesus. Que haja prosperidade de paz, prosperidade de alegria, prosperidade financeira, prosperidade da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que dentro da nossa casa haja vida, que todo espírito de morte seja lançado por terra, que todo espírito de enfermidade seja lançado por